Graça e paz de Cristo. Nós estamos fazendo a leitura do devocional Uma Vida com Propósitos, do pastor americano chamado Rick Warren. Nesse livro, ele nos apresenta uma proposta para que nós venhamos a descobrir, a conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida. Você quer saber qual o propósito, quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Então acompanhe essa leitura. Hoje nós vamos fazer a leitura do dia 9, mas você pode encontrar aqui no canal os vídeos da leitura do dia 1 até aqui. Vamos prosseguir até o dia 40. Começamos essa leitura dia 2 de novembro e vamos fazer essa leitura até o dia 11 de dezembro e vamos, portanto, encerrar esses 40 dias conhecendo os propósitos de Deus. Esse livro, ele apresenta 5 propósitos. Nos primeiros 7 dias, o pastor Rick Warren nos apresenta algumas informações importantes. No dia 1, ele fala: tudo começa com Deus. No dia 2, ele nos fala que você não é um acidente. Você não está aqui na Terra por acaso. No dia 3, ele trata de o que dirige a sua vida, o que tem dirigido a sua vida, como você tem seguido a sua vida. No dia 4, ele fala que fomos criados para a eternidade. No dia 5, ele fala sobre entendendo o ponto de vista de Deus. E ele explica que para Deus a vida tem 3 significados. A vida é um teste para nos testar, para nós aprendermos com a vida. Segundo, a vida é um cargo de confiança. Deus confia habilidades, dons, talentos e Ele coloca em cada um de nós um cargo de confiança. Ele confia em cada um de nós aquilo que nós recebemos para cuidarmos bem. E aqueles que cuidam bem das coisas prosperam mais. A parábola dos talentos fala: aquele que cuida bem daquilo que recebe, recebe mais. E aquele que não cuida, recebe menos. Então a vida é sobre um cargo de confiança. No dia 6, ele completa o terceiro ponto de vista de Deus. A vida é uma atribuição temporária. Você está aqui na vida apenas por um tempo. É algo provisório. No dia 7, o Rick Warren faz um resumo e fala a razão de tudo. E ele nos fala no capítulo do dia 7 que a razão de tudo nessa vida é para darmos glória a Deus, porque Deus criou o mundo todo. Todos nós temos vida porque Deus é que nos dá vida. Então a razão de tudo nessa vida é descobrir quais os propósitos de Deus para nós. Se você tem um talento musical, o propósito de Deus é que você use esses talentos e essas habilidades para cantar, tocar um instrumento e trazer alegria para as pessoas por meio desse dom, por meio desse talento. Se você fala bem, Deus quer que você use esse dom para influenciar as pessoas para o bem. E muitas pessoas usam mal aquilo que receberam de Deus. E a razão de tudo no dia 7 é essa. E aí, do dia 1 ao dia 7, ele fala sobre isso. No dia 8, ontem, ele começou a falar a respeito do primeiro propósito. E o primeiro propósito que nós estamos lendo, nós vamos ler o dia 8 até o dia 14. São 7 dias falando do primeiro propósito. O primeiro propósito é: você foi planejado para agradar a Deus. Todos nós fomos planejados para agradar a Deus. Esse é o primeiro propósito. Então, ontem, dia 8, nós falamos planejados
para agradar a Deus. Hoje, o dia 9, nesse propósito, você foi planejado para agradar a Deus. E se você foi planejado para agradar a Deus, nesse dia 9 veio essa pergunta: o que faz Deus sorrir? Se você foi projetado para agradar a Deus, então nós precisamos saber o que faz Deus sorrir. Versículo, ele começa sempre o devocional com 2 versículos. Então aqui os 2 versículos de hoje são: que o Senhor sorria para você. Números capítulo 6, versículo 25. O segundo versículo: sorri para teu servo e ensina-me o modo correto de viver. Então aqui no versículo 1, número 6, 25, que o Senhor sorria para você, está dizendo que Deus possa ter alegria daquilo que você está realizando. Que você faça as coisas, se você foi planejado para agradar a Deus, que você faça as coisas de tal forma que Deus sorria para você. E o segundo versículo, que é o Salmo 119, versículo 135, fala assim: sorri para teu servo e ensina-me o modo correto de viver. O salmista está dizendo: Deus, sorria para mim, ou seja, fique alegre comigo e me ajude, me ensine a fazer a coisa correta durante a minha vida. No Salmo 119, o salmista pede para que Deus o ensine. Nós devemos pedir a Deus: Senhor, sorria para mim, me mostre e me ensine aquilo que agrada ao Senhor, para que eu consiga aprender e realizar aquilo que agrada ao Senhor. Aqui do lado tem um QR Code. Eu vou aumentar esse QR Code e vou colocar aqui no centro da tela. E esse QR Code leva você para um vídeo que foi preparado pela equipe do pastor Rick Warren. E cada dia de devocional ele tem um vídeo falando sobre a meditação do dia. Então você pode pegar o seu telefone celular, posicionar nesse QR Code que vai levar você para esse vídeo que foi preparado pela equipe do pastor Rick Warren, para que você assista esse vídeo e tenha mais informação sobre esse dia 9, o que agrada a Deus. Então, vou deixar mais um tempo para que você possa realizar essa leitura. E agora vamos começar a leitura do dia 9. O sorriso de Deus é o objetivo de sua vida. E sendo agradar a Deus o primeiro propósito de sua vida, o sorriso de Deus é o objetivo de sua vida. E sendo agradar a Deus o primeiro propósito de sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Efésios capítulo 5, versículo 10. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus: Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo. Então se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: Noé dava alegria ao Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Então aqui o pastor Rick Warren vai falar de 5 coisas, 5 formas de adoração a Deus que fazem Deus sorrir. Veja aqui que no topo da tela está aqui, página 80, o propósito número 1. Nós estamos lendo o propósito número 1. Você foi planejado
para agradar a Deus. Então, se você foi planejado para agradar a Deus, precisamos saber o que faz Deus sorrir, que é esse dia 9. Vamos ler aqui os 5 atos de adoração de Noé. Primeiro, Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com ele. Gênesis capítulo 6, versículo 9, parte B. Eis o que Deus mais deseja de você, um relacionamento. Esta é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Oséias capítulo 6, versículo 6. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por Ele deve ser o maior objetivo de sua vida. Nada é mais importante. Jesus chamou isso o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38. Então, o primeiro ato de adoração é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo ato de adoração, Deus sorri quando confiamos nele completamente. Então, o segundo ato de adoração é confiar totalmente em Deus. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Imagine esta cena. Um dia, Deus aproxima-se de Noé e diz: estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém, além de você, pensa em mim. Mas quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com sua vida, por isso vou inundar o mundo e começar tudo de novo com sua família. Quero que você construa um barco gigantesco que salvará você e os animais. Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Veja Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano, e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, Noé teria de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou nem apresentou desculpas. Confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra suas promessas, o ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Salmo 147, versículos 10 e 11. Noé levou 120 anos para construir a arca.
Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores. Sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, ele era implacavelmente criticado como louco que pensava ouvir a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos diante do barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Em quais áreas de sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Voltando aqui um pouco, nós vemos aqui um destaque. O livro trouxe destaque para essa frase: eis o que Deus mais deseja de você: um relacionamento. Nós vemos, portanto, que Noé se relacionava com Deus e ele obedeceu a Deus e confiou totalmente em Deus. O que Deus deseja de nós é um relacionamento. Agora vamos para o terceiro ato de adoração. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é confiar em Deus. O terceiro, Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: Noé, construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, à forma e aos materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a serem levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis capítulo 6, versículo 22, e veja também Hebreus capítulo 11, versículo 7, parte B. Repare que Noé obedeceu rigorosa, nenhuma instrução foi deixada de lado, e exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem duvidar nem hesitar. Não embrome e nem diga: vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que demorar para obedecer é desobediência. Deus não lhe deve explicações, nem precisa apresentar um motivo para tudo o que lhe manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens que vamos obedecer. Fazemos uma lista das ordens de que gostamos e que obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou. Todavia, obediência parcial é o mesmo que desobedecer. A obediência incondicional é realizada com alegria e com entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a ele de coração alegre. Salmo 100, versículo 2. Esta foi a atitude de Davi.
Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas, então eu te obedecerei até o fim da vida. Salmo 119, verso 33. Aqui do lado, nós temos uma palavra, uma frase de destaque. A frase de destaque é esta: confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Então veja, confiar em Deus de maneira completa e inteiramente quer dizer que você realmente acredita que Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Se você confia em Deus inteiramente, você acredita que Deus é que sabe o que é melhor para você. Muitas vezes nós queremos pensar que nós é que sabemos o que é melhor. E ele está falando aqui sobre obediência parcial. Quantas vezes nós queremos obedecer pela metade, ou obedecer só quando faz sentido? Mas quem confia em Deus acredita que ele sempre sabe o que ele está fazendo. Tiago, falando aos cristãos, declarou: nós agradamos a Deus pelo que fazemos, e não somente pelo que cremos. Tiago capítulo 2, versículo 24. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça, não por esforço. Mas como filho de Deus, você pode agradar ao Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração, porque a obediência agrada. Por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Então agora nós vamos para o quarto ato de adoração. O terceiro ato de adoração é obedecer a Deus incondicionalmente. O quarto ato de adoração: Deus sorri quando o louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele nossa adoração e gratidão. A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia com um coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor, Hebreus capítulo 13, versículo 15, e um sacrifício de gratidão, Salmos 116, versículo 17. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que tem feito. Davi disse: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará o Senhor. Salmos 69, versículo 30. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus, nosso coração também se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar para mim. Mesmo depois de eu ter casado com Kay, quando visitávamos meus pais, ela preparava banquetes caseiros fantásticos. Um de seus maiores prazeres na vida era ficar observando enquanto nos deliciávamos com o que ela havia preparado. Quanto mais apreciávamos a refeição, mais prazer lhe dávamos. Mas nós também tínhamos prazer em agradar mamãe, expressando o nosso prazer com sua refeição. Isso funcionava de duas formas. À medida que comia e me embevecia com uma deliciosa refeição, eu elogiava minha mãe.
Pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar minha mãe. E todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim. Apreciamos o que Deus tem feito por nós e então expressamos a Ele nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa. A Bíblia diz: os bons ficam contentes e felizes na sua presença e cheios de alegria cantam hinos. Salmo 68, verso 3. Então, a quarta forma de adorarmos a Deus é darmos louvores a Ele e é praticarmos ações de graça. Ações de graça fala a respeito de atitudes de agradecimento, atitudes de agradecer a Deus pelo que Ele nos tem dado. Agora, a quinta forma que faz Deus sorrir para nós. Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Gênesis capítulo 9, versículo 1 ao 3. Deus disse: é tempo de seguir com sua vida. Faça as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com sua esposa, tenham filhos, constituam famílias, plantem e comam suas refeições. Sejam humanos. Foi para isso que eu os criei. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais. Ler a Bíblia, assistir aos cultos na igreja, orar ou compartilhar sua fé. E pense que Ele é indiferente às outras áreas de sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe de sua vida. Quer esteja você trabalhando, quer brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento seu. A Bíblia diz: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Salmo 37, verso 23. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus, se você as fizer com uma atitude de louvor. Você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e as habilidades que ele lhe deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades, e todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. A Bíblia diz: Ele modelou cada pessoa, uma por vez, e agora observa tudo o que fazemos. Salmo 33, versículo 15. Aqui uma frase de destaque. Deus gosta de observar cada detalhe de sua vida. Então Deus se agrada quando você está preparando uma refeição para a sua família, quando você está comendo, desfrutando da comida, sozinho ou com sua família, quando você está trabalhando, quando você está indo para o seu trabalho, quando você está dirigindo, quando você está no seu dia a dia, fazendo as suas coisas, pensando e louvando a Deus por aquele momento, pela paz, por aquilo que você está passando e até mesmo quando você louva a Deus, quando está passando por um desafio, uma dificuldade. Noé estava passando por um desafio, ter de construir uma arca, mas ele ficava todos os dias ali, com os martelos e com as ferramentas construindo aquela arca, fazendo para agradar a Deus. Deus, ele observa tudo, cada detalhe de sua vida, e ele se alegra quando nós nos alegramos e fazemos aquilo para o que fomos feitos.
e usamos as nossas habilidades. Agora, prosseguindo na leitura. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só o agrada sendo você mesmo. Essa frase é muito importante, porque tem muitas pessoas que ficam tentando ser o que não são, pensando, se esforçando. Eu tenho que ser do jeito que aquela pessoa quer que eu seja. Não fique preocupado em agradar alguém. Fique preocupado em ser quem Deus criou você para você ser. Essa frase aqui é muito importante, porque você tem muitas pessoas que estão sofrendo muito, tentando ser quem não são, tentando cumprir um propósito para o que não foram chamados. Isso daqui acontece muito com muitos filhos. Os pais dizem para o filho: eu quero que você seja médico, eu quero que você seja um advogado. E o filho fica ali angustiado, pensando em agradar o pai, agradar a mãe. Você precisa dizer: mas não foi essa habilidade que Deus me deu. Deus me deu habilidade em música. Deus me deu habilidade no esporte. Ou Deus me deu habilidade em isso ou aquilo. Você sabe melhor o que Deus deu a você. Prosseguindo na leitura. Sempre que você despreza, uma parte sua está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz: você não tem o direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso de barro, modelado por um oleiro. O barro não questiona: por que você me fez desse jeito? Isaías capítulo 45, versículo 9. No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric Liddell diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas ele também me fez veloz, e quando corro, sinto que ele fica satisfeito. Mais adiante diz: desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas para o prazer de Deus. Nós vemos aqui, com esse exemplo do filme Carruagens de Fogo, que esse atleta, o Eric Liddell, ele percebeu que ele conseguia correr mais veloz do que muitas pessoas. Então ele entendeu: o propósito de Deus na minha vida é eu ser um atleta, é eu participar de corridas para que as pessoas vejam as competições e tenham esse prazer de assistir essas competições esportivas. E ele entendeu: eu agrado a Deus fazendo aquilo que Deus me deu, usando a habilidade que Deus deu para mim. Talvez alguém poderia dizer para esse corredor, esse atleta: eu quero que você seja médico ou advogado, ou que você faça uma atividade intelectual. Mas ele teve a percepção de que Deus o fez veloz. E ele entendeu que quando ele corria, ele sentia que ele ficava satisfeito e que Deus o tinha feito para isso. E ele direcionou a vida dele para o propósito de Deus na vida dele. Quantas pessoas estão sofrendo porque estão querendo forçar uma coisa para o que não foram feitas? Prosseguindo aqui na leitura. Deus também tem prazer em ver você se alegrar com as coisas que Ele criou. Ele lhe deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes, e sabores e nervos sob a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Ele tem prazer até mesmo em observar seu sono. Quando meus filhos eram pequenos, lembro-me da profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes o dia havia sido cheio de problemas e desobediência por parte deles, mas adormecidos pareciam contentes e a salvo e tranquilos, e isso me fazia lembrar do quanto os amava.
Meus filhos não precisavam fazer nada para que eu me deleitasse neles. Eu ficava feliz só de observá-los respirando, de tanto que os amava. Enquanto assistia aos movimentos de seu pequeno tórax inspirando e expirando, eu sorria. E algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus o contempla com amor, pois você foi ideia dele. Ele o ama como se você fosse a única pessoa no mundo todo. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos ou mesmo maduros para amá-los. Eles apreciam os filhos em todos os estágios de seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza cada estágio de seu desenvolvimento espiritual. Durante seu crescimento, você talvez tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponha que Deus agirá dessa maneira. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. A Bíblia diz: pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Salmo 103, versículo 14. O que Deus leva em consideração é a atitude de seu coração. Agradar a Ele é seu mais intenso desejo? Este foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Quando você vive à luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso obter da vida para quanto prazer Deus pode obter de minha vida. Deus procura pessoas como Noé no século 21, dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz: lá do céu, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Salmos 14, verso 2. Você tomará providências para que agradar a Deus se torne o objetivo de sua vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Vou ler de volta essa frase. Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Se você estiver totalmente concentrado no objetivo de agradar a Deus, Deus fará tudo para abençoá-lo, para ajudá-lo. Então aqui nós terminamos a leitura e chegamos nas tarefas. Cada dia de leitura vem com 3 tarefas: um tema para refletir, um versículo para memorizar e uma pergunta para que você medite a respeito do que foi lido no dia. E aqui no dia 9, a primeira tarefa. Pensando sobre meu propósito de vida, a primeira tarefa é o tema para reflexão. Deus sorri quando confio nele. Você tem confiado em Deus? Nós vemos que Noé confiou totalmente em Deus. Na época de Noé, ainda não tinha havido chuva, mas quando Deus pediu a ele que construísse o barco, ele o construiu. Quantas vezes Deus pede para nós: faça isso, meu filho, faça isso, minha filha. E nós começamos a pensar: mas isso não faz sentido. Eu só vou fazer quando eu entender. Mas nós lemos que a obediência libera a compreensão. Deus deseja que nós confiemos nele. E Deus sorri para nós quando ele fala para nós: faça isso. E as pessoas fazem. Outro dia ouvi um testemunho de um pastor dizendo que ele precisava comprar alimento para sua casa. E ele levou o sermão em uma igreja e ele recebeu uma quantia em dinheiro como oferta. E então ele pensou: graças a Deus, agora terei o dinheiro para comprar o alimento para minha casa. Então o Espírito disse para ele, o Espírito Santo: dê tudo que você ganhou para tal pessoa.
e indicou no coração dele a pessoa que era para ele dar aquela oferta. Ele ficou triste. Ele estava contando em um sermão que estava ministrando. Mas ele disse: eu confio em Deus. Então ele pegou aquela oferta que ele havia recebido, foi até aquela pessoa e disse: isso Deus mandou entregar a você. Saiu do culto, começou a andar e no mesmo dia, pouco depois, recebeu um telefonema de uma pessoa que havia tempo não falava com ele, e essa pessoa disse: quero vê-lo, porque quero fazer uma oferta que Deus colocou no meu coração para você. Então, ele foi se encontrar com essa pessoa e ele recebeu muito além daquilo que ele esperava, e ele disse que pôde realizar a compra muito maior do que aquilo que ele esperava apenas para o seu dia. Então nós vemos que muitas vezes Deus quer provar se confiamos realmente nele. No caso desse pastor, ele confiou totalmente em Deus. Ele deu tudo o que ele havia recebido naquele sermão, que seria para o alimento do dia. E Deus deu a ele muito mais. Muitas vezes nós queremos colocar condições para obedecer a Deus, mas Deus sorri quando nós confiamos nele. Deus sorri quando nós amamos ele em primeiro lugar. Deus sorri quando nós obedecemos a ele. Deus sorri quando nós obedecemos de maneira incondicional e fazemos tudo aquilo que ele nos manda. Deus sorri quando nós colocamos as nossas habilidades e os nossos talentos para o benefício do reino de Deus. E Deus sorri quando nós usamos o que nós recebemos para a glória de Deus. Você que é pai, você que é mãe, precisa pensar em relação aos seus filhos, que o próprio Deus não força você a fazer aquilo que você não nasceu para fazer. Então pense no que você faz em relação aos seus filhos. Tem muitos pais que cobram, exigem. Quero que você seja médico. Quero que você seja um advogado. Veja se o seu filho tem outras habilidades. A sociedade quer colocar em você propósitos que Deus não colocou para você. Do que adianta uma pessoa se formar médico e advogado e depois abandonar a profissão? Conheço uma pessoa que estudou medicina para agradar o seu pai, porque ele disse: eu quero uma médica em casa. Então ela ficou ali e se sacrificou e foi aprovada em medicina e estudou os 6 anos de medicina e depois ela prestou um concurso público e hoje trabalha no serviço público. E nunca mais pegou em um estetoscópio. Estudou medicina apenas para entregar o diploma para o seu pai, dizendo: está aqui, papai, eu fiz a medicina que você pediu. Existem advogados frustrados, médicos frustrados, engenheiros tristes porque fizeram alguma coisa para agradar o seu pai e a sua mãe, mas não estava no campo das suas habilidades. Deus não se agrada disso. Ele quer que você faça aquilo para o que ele te criou. Algumas pessoas, como Eric Liddell, nesse filme Carruagens de Fogo, entenderam que eu fui chamado para ser um atleta. E ele simplesmente disse: eu tenho alegria de correr, porque eu sinto que quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo para o que Deus me chamou. Procure fazer o que faz Deus sorrir. Use os seus talentos e as suas habilidades para Deus. Agora, versículo para memorizar. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Salmo 147, versículo 11. Então o Senhor se agrada de nós quando nós o adoramos, quando nós agradecemos a Ele. Nós também fazemos Deus sorrir quando nós damos graça, agradecemos a Ele. Como o pastor Rick Warren escreveu no dia de hoje, que ele sentia alegria quando ele comia e ele agradecia a mãe dele. A mãe dele via ele comendo e apreciando a comida e agradecendo e ficava feliz. Deus também se agrada quando nós dizemos a Ele: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu a vida, porque o Senhor me deu tudo aquilo que eu tenho recebido do Senhor.
Deus se agrada quando você dá graça pelo alimento, dá graça quando você acorda, dá graça de noite antes de dormir e diz obrigado por esse dia. Deus se agrada quando nós agradecemos a Ele. E a última tarefa, que é a pergunta para meditar. Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? Essa é uma pergunta que fica para você. Cada pessoa vai ter uma área da vida que ainda não está confiando totalmente em Deus. Pense qual é a área da sua vida, quais são as áreas em que você precisa confiar mais em Deus. Talvez seja na área financeira, você precisa confiar que Deus realmente vai trazer a provisão, que Ele não deixa que os seus filhos passem por situações, porque Ele cuida da provisão. Talvez seja em relação a encontrar um marido, a encontrar uma esposa. Deus, Ele sabe da sua vida sentimental. Ele criou a família. Ele, como ele disse para Noé, façam as suas famílias, cuidem dos seus filhos, cuidem da vida de vocês. Deus se agrada quando você está preocupado com esses assuntos e Ele está cuidando disso. Coloque isso em oração. Talvez seja a área da faculdade, talvez seja a área da sua empresa, do seu negócio, que você tem muitas vezes se esforçado e não tem tido o resultado esperado. Coloque o seu negócio na mão do Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Você não foi feito para ficar se preocupando com as coisas terrenas. Você foi feito para agradar a Deus. O primeiro propósito. Você foi criado você foi planejado para agradar a Deus. É sobre isso que nós estamos falando do dia 8 até o dia 14. Do dia 8, hoje é dia 9, até o dia 14, esses 7 dias são para falar do primeiro propósito. E o primeiro propósito é esse aqui, ó. Propósito número 1. Está aqui no topo da página. Você foi planejado para agradar a Deus. Então Deus se agrada quando você coloca o seu negócio na mão dele. Quais as áreas da sua vida que você precisa confiar mais nele? Talvez você é pai, você é mãe e você está pensando: como que eu vou fazer para cuidar desse filho e dessa filha? Algum desafio, alguma dificuldade que você precisa enfrentar? Ou talvez você é filho e está pensando que o seu pai e a sua mãe estão pedindo alguma coisa para você. Como que eu faço para lidar com essa situação? Coloque isso diante do Senhor. Essa é a meditação do dia 9. Deus abençoe a todos. A graça e paz de Cristo. Amém.